Encaminhadas primeiras contratações da era Daniel Paulista. Um abraço, boa noite, Vinícius Calado. Um abraço, Mário. Boa noite a você nesta terça-feira à noite. Hoje, primeiro, Mário, antes da gente entrar nesses detalhes das contratações, um fato inédito, não só nessa temporada, mas eu não me recordo a última vez que o Sport permitiu à imprensa acompanhar o treinamento na íntegra, um treinamento aberto. Tivemos hoje uma coletiva antes da atividade com Lucas Lima, depois a imprensa pôde acompanhar do início ao fim a movimentação, um contato muito próximo com o presidente Yuri Romão, com o executivo Thiago Gasparino, com o diretor-geral de futebol, o Henrico Ambrogini, inclusive proximidade com o Daniel Paulista, que encostou, conversou, com o preparador de goleiros do Douglas Neso, que é recém-contratado, também encostou, conversou, falou um pouco da história. Então, um ambiente até bem diferente do que se teve não só em 2025, mas nos últimos anos. Então, treinamento aberto e pode ser que aconteça novamente isso, e a gente até que espera, aguarda que isso se repita. Sobre contratações, o Sport, a informação que obtivemos é que Pedro Augusto, meio-campista do Fortaleza, já tem pré-contrato assinado com o Sport, é aguardado na capital pernambucana para reforçar, sendo, no caso, na ordem, né, o primeiro reforço do Sport nessa era Daniel Paulista. E o outro nome é do goleiro Gabriel Vasconcelos. Algumas semanas atrás, essa possibilidade foi levantada e o Sport concretizou. Já avançou bem também no pré-contrato. A gente fala que encaminhou, Mário e ouvintes, porque ainda necessita a conclusão de um protocolo de exames, de testes, e se esses atletas forem aprovados, aí vai se assinar o contrato em definitivo. O Gabriel Vasconcelos, Mário, goleiro, está no Vitória da Bahia, tem 32 anos e possui uma carreira assim bem interessante. Ele começou na base do Cruzeiro, foi vendido à equipe do Milan da Itália e depois passou por vários clubes do futebol italiano, um deles o Lecce, e no Lecce ele atuou por 3 temporadas, mas o goleiro Gabriel Vasconcelos, acumulando, né, essa experiência, ele jogou no Carpi, Napoli, Cagliari, Empoli, Perugia e o Lecce, além do Milan, do poderoso Milan, e no Brasil também defendeu Juventude e Coritiba. Então, Pedro Augusto, meio-campista, que está no Fortaleza, e Gabriel Vasconcelos, goleiro, atualmente no Vitória, a qualquer momento ou muito em breve serão oficializados como reforços do Sport. Thaís do Carmo, 2 jogadores na era Daniel Paulista, como bem destacou o Vinícius Calado, o meia que está no Fortaleza, Pedro Augusto, e o goleiro Gabriel Vasconcelos, que está no Vitória, que também já foi aqui passado o currículo pelo nosso Vinícius Calado. O Sport disse que não iria contratar nessa mini janela que foi aberta de forma excepcional pela questão do Mundial de Clubes, que foi do dia 1º ao dia 10 de junho. Esses aqui com pré-contratos entram na janela tradicional, que vai começar a partir de julho e vai ser um pouco mais estendido. Então, são jogadores que vêm para reforçar o Sport nessa sequência de Campeonato Brasileiro. Não tenha dúvida de que não só o Daniel já deve ter visto jogos do Sport, né? Como a comissão técnica também passa informações para ele, e é claro que ele chega a um denominador comum, que é: eu preciso também de um goleiro, né? A gente não imaginava, né, que o Kaique fosse sofrer essa pressão, podemos assim falar, não é? Você também tem que se melhorar, não é? Não é só da lateral para frente, é do goleiro para frente. Então você também faz essas indicações faz com que você não relaxe. Ô Zé, oi. Um detalhe até interessante sobre essa questão do goleiro, né, da posição. O Sport contratou, né, recentemente mudou o preparador de goleiros. Saiu William Castro, chegou Douglas Neso. Ele tem uma carreira, foi goleiro profissional e passou por vários clubes do futebol brasileiro, sendo preparador de goleiros da equipe principal da Sub-23 e tendo também implementando uma metodologia de trabalho para os goleiros nas categorias de base dos clubes por onde passou. E ele chega também com essa função
no esporte. Um dado muito interessante, os treinos muito puxados para os goleiros. E o Douglas Neso, ele é muito forte, Zé. Até foi, na brincadeira, apelidado de Daronco. E o treinamento, Zé, que a gente viu hoje, rapaz, cada sapatada. Kaique França teve uma das finalizações do preparador de goleiros. Ele encaixou, não encaixou muito bem, caiu do lado, com a pancada no estômago. A cipuada é grande, viu, Zé? Agora, esse rapaz que é o preparador físico de goleiros, ele já foi goleiro? Já foi goleiro. Foi goleiro. Ele é do sul, do Rio Grande do Sul, atuou lá no futebol gaúcho. Pronto. Então, não tenha dúvida de que ele tem muito mais recursos, não é, para trabalhar. O cara que passa por dentro das quatro linhas, eu, ao longo dos anos, eu só vi uma situação, não é, de todos esses anos que eu trabalhei no futebol, que eram dois caras que batiam bem na bola e não foram goleiros na época do Santa Cruz. Um era Nagel, que treinava os goleiros do Santa Cruz, mas Luiz Neto e Birigui, eles eram muito acionados, como também, não é, no Vasco tinha o goleiro do Santa Cruz, Jair, dos anos 70, que ele treinava Cássio, e o treinamento de ex-goleiros, não é, são treinamentos com uma base sensacional. Porque você, pega desse jeito aqui para ver se não é melhor. Então são situações que só tem a ganhar o esporte nesse sentido aí, porque é importante que a partir do momento que a gente voltar a ver o time do esporte jogando, a gente já veja realmente uma reação. É claro que vai demorar ainda, o Daniel vai ter que ter um tempo para, não é, ter aquele time titular, mas ele já vai esboçar essa situação de que o time ele precisa dar um retorno o mais rápido possível para que ele possa, não é, ter subsídios também, não é, para conversar junto com a diretoria, por conta disso, por conta daquilo, então é por aí. A torcida cobrava mudanças. Nós da imprensa também cobrávamos. E vamos aqui sempre cobrar para ir em prol do melhor do clube. E disso ninguém pode reclamar. As mudanças estão acontecendo. Algumas coisas já estão sendo feitas, mexidas na questão de entra jogador, sai jogador. Quer dizer, o trabalho está sendo, pelo menos está tentando mudar alguma coisa para ver se o esporte pega o trilho e consegue ganhar e sair desse sufoco. Eu acredito que o Daniel vai dar uma nova cara, se não tem uma dúvida nenhuma. Agora, você começar, não é, um novo trabalho e muitas vezes não é da maneira como você quer, você vai ser incompreendido. Não é nem compreendido, é incompreendido. Então é importante que as pessoas dêem um tempo para que o Daniel realmente, não é, diga assim, não, agora sim, agora vocês podem me cobrar, entendeu? Mas logo no início, nesse jogo contra o Ceará, não é, você já tem que ter uma situação de que você não pode estar, olha, porque fulano de tal, também colocou Beltrano, assim também não vai sair disso aí. Calma, gente. Mas eu acho que nesse jogo com o Ceará nem se pode cobrar isso. Claro porque que não. É um jogo único, é um jogo eliminatório. Pois se é uma interrogação para o esporte, também é para o Ceará, porque aí não é um jogo de campeonato corrido, não, de pontos corridos, na verdade. É um jogo decisivo, então é tempo normal. Teve vencedor, ok. Não teve, é pênalti. Se ganhar, ótimo, não é? Que você já começa a trabalhar com outro astral. Se não, tem que ser entendido, porque o processo é lento, mas o Daniel, eu tenho certeza, pela sua inteligência, pela sua capacidade, ele pode chegar muito mais longe. Adquirir uma situação onde chama-se a maneira como vai jogar essa, não é? E também trabalhar o psicológico dos jogadores, meus amigos. Não é? Nós estamos enfrentando adversários prontos, não é? E nós estamos em fase, não é, de reconstrução. Então são situações. Esse é o motivador, né? O lado motivador aí da história, para ver se o Sport consegue dar um upgrade no campeonato. Goleiro perto de deixar a Ilha do Retiro, Vinícius? Exatamente, Mário. Thiago Couto está próximo de fechar com o Vitória da Bahia. Para a gente deixar claro, Mário, que a gente apurou é que a ida do Thiago Couto por empréstimo ao Vitória e a chegada do Gabriel Vasconcelos do Vitória para o Sport não são negociações casadas, podemos dizer assim. São negociações independentes. Uma não depende da outra, né, para se concretizar. Então, o Thiago Couto chegou ao Sport no ano passado, o Sport pagou quase 2 milhões de reais do goleiro, que tinha vindo de acesso com o Juventude em 2023, comandado por quem? Thiago Carpini, atual técnico do Vitória. Inclusive, Mário, no início dessa temporada existiu um movimento, desejo do Vitória de contratar o Thiago Couto naquele momento, o que não aconteceu.
mas agora está tudo bem encaminhado. Inclusive, hoje na atividade lá no CT, o Thiago Couto não participou do treinamento no gramado. Ficaram fazendo treinamento específico Kaique França, Adriano e Davi. Thiago Couto ficou na área interna do CT fazendo uma outra atividade. E lembrando que Vitória e Sport vão se enfrentar no Barradão no mês que vem pela Série A do Brasileiro, né? Tá aí, embora não tenha nenhuma coincidência, não tenha nada a ver uma coisa com a outra, mas já pensou, Zé? Thiago Couto lá no Vitória, meu amigo, e o Gabriel aqui no time do Sport, né? É interessante, né? Essa troca que acontece e, por coincidência, vocês vão ter que se enfrentar. Então, vamos ver. Independente de estar no grupo titular ou não, mas claro, devem estar pelo menos no banco de reserva, né? E não tenha dúvida que os dois vão querer mostrar que tenham capacidade para tais situações, né? Mas não foram chamados em tempo hábil para que mostrasse o seu melhor. É importante essa intertemporada, Zé, de você ter uma... Você tá mal na competição como o Sport, lanterna no campeonato com 3 pontos. Aí tem uma parada de mais de 40 dias. Ajuda? Muito, muito. É de fundamental importância você ter essa paralisação, porque aí você tem como refazer todo um processo. Por exemplo, não é? O trabalho vinha sendo feito dessa maneira, não estava tendo efeito nenhum. Então vamos mudar a maneira de trabalharmos. Então você trouxe um outro, não é, treinador com pensamentos diferentes, a característica, né, de jogar é outra. Então isso é muito bom para quem quer, não é, começar uma reconstrução, como eu falei inicialmente. Proposta do futebol árabe tira preparador físico do Sport, Vinícius. Exato, Mário. O Sport, nessa profunda reformulação, nessas mudanças que você até citou, dizendo, olha, pediram mudança, não podem reclamar porque as mudanças estão acontecendo. Saíram executivos de futebol, André Figueiredo, saiu o Head Scout, né, o chefe do departamento de mercado do esporte, o Odair Dalmolin, saiu o preparador físico, ou no caso, o chefe, né, o coordenador de performance, o Luiz Fernando Goulart, também deixou o esporte, o preparador de goleiros, o William Castro, e para a vinda, né, para o lugar do Luiz Fernando Goulart, o esporte anunciou no dia 4 de junho Tadashi Hara. Tadashi Hara é um preparador físico muito bem conceituado, né, no futebol, passou 10 anos no Atlético Paranaense e também mais quase 5 anos no Flamengo. E o Sport foi lá, contratou, ele ficaria no comando da parte física do Sport, só que a informação que recebemos hoje é que o Tadashi Hara não vai seguir na Ilha do Retiro. Ele recebeu uma proposta de uma equipe do futebol do Oriente Médio e optou por seguir para o futebol estrangeiro lá para o Oriente Médio. Então Tadashi Hara sai do foco, sai do trabalho, e quem fica agora responsável pela área física, da preparação física no caso do esporte, é Rodolfo Mancha, preparador físico que chegou com Daniel Paulista, Mário.